A paz do Senhor, meus irmãos. Depois de algum tempo, a gente retorna aqui para deixar uma palavra de Deus ao seu coração. Estamos aí próximo ao final do ano, estamos preparando o nosso TCC na formação da faculdade, mas não esquecemos do canal aqui não. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Logo após a introdução, fique conosco e receba as bênçãos do Senhor. Meus irmãos, novamente a paz do Senhor. O livro de Hebreus, capítulo 11, verso 30, a palavra de Deus vai nos dizer que pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. A história de Josué é um tanto interessante e é um dos personagens bíblicos no Antigo Testamento muito importante para nosso elevo espiritual, que ficou de exemplo para nós na palavra de Deus. Josué teve uma fé inabalável, uma fé no Senhor, e sabia que essa fé levaria a derrubar as muralhas de Jericó e também a receber do Senhor as vitórias necessárias. Essa palavra vai para você que talvez pensa que tudo se acabou. Mas se você usar a fé diante de Deus, as coisas impossíveis podem acontecer e os milagres podem acontecer na sua vida. Josué, 40 anos que Moisés liderou o povo de Israel, Josué, 40 anos, ele andou ao lado de Moisés, aprendendo a função de líder. Quando Moisés morre, Deus fala com Josué, que assim como foi com Moisés, seria com ele. E mandou que ele se animasse, que tivesse força e se colocasse diante do povo, porque Deus iria abençoá-lo. E a Bíblia nos mostra que Josué era um homem de muita fé, que acreditava em cada palavra liberada pela boca de Deus. E por isso ele foi capaz de conduzir o povo na conquista da cidade de Jericó, pois Josué tinha uma fé que, usando essa fé, a muralha de Jericó podia vir ao chão. E sendo assim, a partir da experiência de Josué e do povo de Deus, porque eu não creio na palavra de Deus que não seja aplicada na nossa vida. A palavra de Deus, ela deve ser lida, meditada, mas ser aplicada na minha e na tua vida diariamente. E para aprender a respeito da fé de Josué, que pode inclusive derrubar muralhas, nós vamos aprender lições espirituais que nós podemos aprender a usar a nossa fé, usando essas lições no nosso cotidiano diário, na nossa vida na família, no emprego, na vida espiritual, na igreja, fora da igreja. Se nós servirmos ao Senhor e usarmos a fé de servos do Senhor, nós vamos receber vitória. E Josué nos ensina que para chegarmos a uma fé inabalável, o primeiro princípio é obedecer ao Senhor. A obediência ao Senhor é o segredo para as nossas vitórias. Deus vai dar uma ordem a Josué que, dentro de um contexto normal, era impossível. A Bíblia diz que Jericó cerrou-se, estava cerrada, Josué capítulo 6, verso 1 e 2, por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía e nenhum entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos.
Quando Deus chamou Josué para liderar o povo, ele disse o seguinte, lá em Josué capítulo 1, verso 8, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. A obediência à palavra do Senhor, numa época tão conturbada, numa época de tantas ideologias nascendo, se indo, vindo, nós ainda somos direcionados pela palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser a bússola do cristão, o baluarte do cristão, e a obediência irrestrita à palavra de Deus vai nos fazer sermos vitoriosos em Cristo Jesus. Deus tem o melhor. Isaías 1,17 diz que o melhor dessa terra é para aqueles que servem ao Senhor. E eu creio nessa promessa, e eu creio na palavra do Senhor. Então, o princípio de obedecer ao Senhor é um princípio de vitória. Quando nós obedecemos a palavra do Senhor, quando nós obedecemos ao Senhor, nós estamos garantindo a vitória para a nossa vida. Que Deus possa te abençoar, Deus possa dar vitória. Mas o primeiro princípio é obediência. Obediência irrestrita ao Senhor e à sua palavra. Josué ainda nos ensina um segundo princípio, que é crer no impossível. Além de nós obedecermos ao Senhor, nós vivemos num mundo natural, num mundo de coisas que nós cremos quando vimos. Mas Josué nos ensina a crer no impossível, a crer naquilo que os nossos olhos não veem. E o princípio de fé, Hebreus capítulo 11, verso 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vimos, mas que sabemos que está ali, porque o Senhor a colocará. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem as bênçãos necessárias para a tua vida. Aos olhos humanos, era impossível que as muralhas de Jericó caíssem e a cidade fosse conquistada. Se tudo fosse feito de acordo com o que Deus havia estabelecido, o milagre era certo. E a Bíblia diz em Josué capítulo 6, verso 3 a 8, vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim pareis por 6 dias, e 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a buzina. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande gritaria, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Nun, sacerdote, e disse-lhe, levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor, e disse ao povo, passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. E assim foi, como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro do Senhor, diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os seguia. A diretriz de Deus a Josué é que durante 7 dias eles rodeariam Jericó. Um dia de cada vez, nos 6 primeiros dias, e no 7º dia rodearia 7 vezes, e ao final da 7ª volta, os sacerdotes tocariam a buzina, e o povo gritaria, e as muralhas cairiam ao chão. E o milagre aconteceu literalmente como o Senhor falou a Moisés. O Senhor falou a Josué. Mas só aconteceu porque Josué creu que o impossível poderia acontecer. Porém, o que Josué e o povo precisavam aprender é que Deus é especialista em fazer aquilo que é impossível aos nossos olhos. Eles precisavam crer que o impossível podia acontecer. E Josué ainda nos ensina
que um terceiro princípio para que a nossa fé derrube muralhas é ter uma fé consciente. Deus vai falar a Josué no capítulo 1, versos 14 e 15: vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem da terra que Moisés vos deu dessa banda do Jordão, porém vós passareis armado na frente dos vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-lo-eis até que o Senhor dê descanso aos vossos irmãos, como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhe dá. Então tornareis a terra da vossa herança, e possuireis o que vos deu Moisés, o servo do Senhor, dessa banda do Jordão, para a nascente do sol. A fé que o Espírito Santo quer gerar nos corações daqueles que o seguem, daqueles que seguem a Jesus, é de fato uma fé que não esmorece com o tempo. Nós vivemos uma época na história da igreja em que as pessoas estão na igreja ou vão à igreja em busca de algum socorro. Mas o que Deus quer que a gente faça ir à igreja é adorar a Ele, louvar a Ele, exaltar a Ele, porque Ele é que vai fazer os milagres acontecer na nossa vida. Uma fé consciente está firmada nas promessas de Deus, não no tempo e nem nas circunstâncias desfavoráveis. Uma fé consciente tem uma base firme na verdade de que Deus é fiel para cumpri-lo aquilo que prometeu no tempo certo e dentro do tempo dele. A Bíblia diz que um dia para nós é como 1000 anos para Deus, ou 1000 anos para Deus pode ser como um dia para nós. Então o tempo de Deus é diferente do nosso. E se nós usarmos a nossa fé conscientemente, nós vamos entender que Deus faz no tempo dele os milagres necessários. O tempo, ele é um provador natural da nossa fé e da nossa perseverança. Quando você vê uma pessoa desanimando do caminho da fé, porque realmente ela não estava seguindo a Deus. Ela não estava servindo ao Senhor. Porque se estivesse servindo ao Senhor com a fé consciente de que o Senhor é dono do ouro, da prata, dono da saúde, dono de tudo que nós precisamos, a pessoa não iria desanimar de servir. Eu quero concluir dizendo para você quais são as muralhas que precisam cair da sua vida hoje. Essas muralhas podem simbolizar obstáculos que parecem intransponíveis, mas embora eles sejam impossíveis para nós, eles são possíveis para Deus. O nosso Deus é o Deus que age nas impossibilidades. Creia no seu poder, e o seu poder ainda não mudou. Hebreus 13:6 diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. O mesmo Deus que deu vitória a Josué e ao povo de Israel ao entrar na terra prometida, é o mesmo Deus que você serve com um coração sincero. A vitória de Deus para a sua vida já está reservada. Você só precisa ter a fé para derrubar a muralha que está diante do teu milagre. Para você derrubar a muralha, nós temos que entender que o primeiro princípio é obedecer ao Senhor. O segundo princípio é crer no impossível. E o terceiro princípio é ter uma fé consciente. Que Deus possa abençoar a tua vida grandemente e que você possa ter alegria realmente em servir ao Senhor, obedecer ao Senhor, crer que o impossível pode acontecer e conscientemente usar a tua fé na presença do Senhor. Um excelente dia para você, uma excelente semana, que Deus vos abençoe em nome de Jesus.